Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá para você que nos escuta aí do outro lado. Estamos em mais um Ineditados, Conversas para Além do Livro, aqui na UniFM 107.9, o programa da editora da UFSM. Estamos no nosso mês das tecnologias, né, do CT, aqui na nossa universidade. Mas então procure as nossas promoções no nosso site, editoraufsm.com.br, livros das tecnologias e áreas afins com frete grátis. Também procure as nossas colegas lá na Livraria e Grife, que estão prontos para te atender agora nesse início. Ainda estamos, né? Início de semestre. Hoje vamos falar, então, sobre movimentos sindicais e os movimentos grevistas, que aqui estamos na universidade e em todo o país, com um movimento de greve que vem se avolumando. E nós vamos, então, conversar hoje com Tânia Maria Flores, que é do Comando Local de Greve, e Ciro Oliveira, que tem programa também aqui na rádio, que é o coordenador-geral da SUFSM. Sejam muito bem-vindos. Eu acho que começamos, então, mulheres primeiro. Tânia, conta um pouquinho dos teus trajetos aqui pela UFSM. Afinal de contas, são 40 anos, né, de história. Conta pra gente um pouco. E como que tu foi te aproximando desses movimentos sindicais? Boa tarde, companheiros e companheiras ouvintes da Rádio Universidade, a FM. Sempre é um prazer estar aqui trazendo alguma coisa da nossa experiência ou da nossa trajetória na universidade. Como tu mesma disse, eu estou aqui há parcos 40 anos. Né? Eu entrei na universidade em dezembro de 83 e em maio de 84 nós tivemos uma greve histórica, que ela durou 84 dias, e eu, engatinhando ainda na universidade, já estava lá enfiada no comando de greve, não podia ser diferente. E dali para cá foram muitas as greves que nós fizemos, os movimentos que nós fizemos, mas dá para a gente pensar algumas coisas assim que eu acho que tem a ver com o movimento que a gente tem agora. Nós, em 87, nós tivemos o nosso primeiro arremedo de carreira, que foi um projeto de cargos que nós fizemos depois que houve a isonomia, que esse plano de carreira deu a isonomia entre as fundações e as autarquias, que não sei se todo mundo sabe que nós temos universidades fundacionais, Universidade Federal, Fundação Universidade Federal de Rio Grande, Fundação Universidade Federal de Pelotas, são duas fundações, e as outras duas que tínhamos na época, a URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a Universidade Federal de Santa Maria, que são autarquias. Né? E nós tínhamos diferenças salariais entre as autarquias e as fundações, e entre as fundações também nós tínhamos diferenças salariais. E são serviços que, na sua essência, na sua prática, são feitos de uma mesma forma. Sim, são as mesmas universidades, o dinheiro vem do mesmo lugar, só que algumas eram fundações e outras autarquias. Num primeiro momento, nós conquistamos a isonomia entre as fundações. Por exemplo, Pelotas e Rio Grande, que dista 60 quilômetros uma da outra, a distância do salário era bem maior que essa, entre os companheiros que trabalhavam nas duas. E depois, em 87, nós conquistamos, então, um plano que englobou todo mundo, as autarquias e as fundações, porque antes as fundações, cada uma tinha o seu plano, e nós, das autarquias, tínhamos um tabelão do serviço público. Era nós, o INSS, os civis dos ministérios militares, era todo mundo, era uma carreira só, ou uma tabela salarial só, né? Então, a partir da década de 80, nós começamos a discutir isso, nós ousamos discutir isso. E em 87, então, veio esse plano, né? E mesmo com a conquista daquele plano, nós não tínhamos uma identidade como trabalhadores em educação, né? Nós continuamos com essa discussão
Eu ia dizer até hoje, né? Que redundou em 2005 no nosso plano de carreira, que é dos técnicos administrativos em educação. Então, em 2005, finalmente a gente conquistou esta... Porque antes a gente aparecia na LDB, por exemplo, como não docente. Quer dizer, a nossa categoria era a negação de uma outra que existia. Né? Então, a partir dali, nós temos essa identidade, né? Trabalhadores, técnicos administrativos em educação. E é claro que em 2005, quando nós conquistamos essa carreira, nós não conquistamos tudo que nós queríamos. Eu digo sempre nas minhas manifestações que, apesar do presidente ser o mesmo, o governo não é o mesmo. Uhum. Né? Naquele tempo, nós não tínhamos uma frente ampla que juntou alhos com bugalhos para a gente derrotar o fascismo que estava se instalando no país. Né? Por acaso, como eu disse antes, o presidente é o mesmo, mas não é o mesmo governo. O Congresso é um dos piores que a gente já viu e dependemos deles também para conquistar alguma coisa. Então, o que nesta greve nós estamos pensando? Na carreira, nós queremos que ela seja reformulada, que a gente venha a conquistar aquilo que não conquistamos naquela época. Reposição salarial, porque até agora, para esse ano, nós não temos nada. Verbas para a universidade, né? Que pare os cortes ou a limitação do orçamento. Nós queremos realmente que os orçamentos das universidades respondam àquilo que a gente precisa. Eu, particularmente, que trabalho com assistência estudantil, sei que a gente sofreu nos últimos 6 anos de... Bom, que um ministro da educação vai para a televisão e diz que a universidade pública não é para todos, por aí a gente já tira uma temperatura, né? E em relação à nossa carreira, os nossos colegas, nós queremos a abertura de concursos públicos, né? Porque hoje nós temos a terceirização crescendo cada vez mais. Nada contra os companheiros e as companheiras que acabam assumindo esse trabalho, mas eu sou de um tempo, o Ciro eu acho que não pegou isso, mas eu sou de um tempo que desde o pessoal que fazia limpeza no prédio, porteiro, até o mais alto cargo, todo mundo estava dentro da carreira. Uhum. Hoje em dia, a gente está vendo cada vez minguar mais os cargos na nossa carreira. Então, assim, em princípio seria isso, e o que me faz me manter no movimento é exatamente essa efervescência. Eu acho que quando o Ciro me conheceu, eu estava numa assembleia, eu disse que entre a minha geração e a do Ciro, faltava uma geração na universidade, né? E agora nós estamos vendo assim cada vez mais minguando os cargos que são ocupados por pessoas da carreira. E nesta discussão que nós estamos fazendo lá, nós queremos recuperar, se não a totalidade, a grande parte desses cargos, que eles são importantes na nossa carreira, e a continuidade, né? A pessoa saber que ela tem continuidade, coisa que muitas vezes o terceirizado não tem essa garantia, é uma garantia de um melhor serviço público e de uma oferta melhor de serviço público à população. Muito bem. Ciro, como é que tu se aproxima desses movimentos? Quantos anos tu tem tu deve ter, quando muito, 40 anos, né? De idade. De idade, é. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde a Tânia, né, aqui na mesa. Boa tarde aos ouvintes ineditados. Nosso programa aqui da UniFM, mais um dos nossos programas locais aqui que tem uma audiência, um alcance na nossa população, que a gente fica muito agradecido pelo trabalho de vocês aqui na nossa emissora, né? Bom, realmente eu tenho menos tempo de vida do que a Tânia tem de carreira, né? Mas para mim é uma grata satisfação estar participando dessa conversa aqui com a Tânia na mesa, porque não é segredo para ninguém, né, para a Tânia, que a Tânia sempre foi a minha grande referência dentro do sindicalismo, né. Eu venho de um período de militância já anterior ao FSM. Eu comecei pelo movimento estudantil, passei por diretórios acadêmicos, pelo DCE, e quando eu entrei aqui na UFSM no ano de 2010, entrei em fevereiro de 2010, e assim como a Tânia, alguns meses depois, em abril, eu participei já da nossa primeira greve aqui, né? Naquele período, com algumas dificuldades, dificuldades com a chefia, minha chefia
né, ela não concordava muito com a greve, digamos assim. Nós temos muitas realidades diferentes, né? Muitas realidades diferentes. A chefia fazia muita pressão, me deu nota baixa na avaliação de desempenho por assiduidade, porque eu não estava frequentando o trabalho, né, naquele período, mas naquele momento eu tive um grande apoio, um amparo do sindicato, e fiz greve durante meus 3 anos de estágio probatório, 2010, 2011, 2012, participei integralmente das greves e sempre fui, né, muito bem acolhido pelo sindicato e tive muito apoio. Eu sempre me compreendi como trabalhador desde o início e compreendi a greve, né? Compreendo a greve como esse recurso que a gente tem como trabalhador, aquele recurso último. Quando a gente chega num momento da negociação que não tem mais para onde, o que a gente fazer, não tem mais para onde ir, a gente, né, precisa usar esse recurso da greve. Sempre diz, né, Tânia, que a greve é mais trabalhosa do que trabalhar. Eu aqui na rádio, né, dada o meu cargo, o cargo de jornalista, que legalmente a gente tem uma carga horária de 25 horas semanais, 5 horas diárias. Atualmente eu passo 10, 12 horas no comando de greve, então eu fico mais o dobro do tempo que eu ficaria trabalhando em greve, fora a correria, o estresse que é a greve. Então, para mim, é muito mais difícil estar em greve do que estar trabalhando, mas participei de todas as greves durante esse período que eu estou na universidade, e essa é mais uma greve, né, que a gente está começando, né, no processo aí de terceira semana agora de greve, com uma adesão bastante importante, inclusive maior do que algumas greves que a gente já fez por aqui. E eu tenho esse compromisso com os trabalhadores dessa universidade, compromisso, né, que a gente precisa compreender enquanto classe trabalhadora, e isso que me motiva para estar aqui. Estou na terceira gestão na SUFES, participei da gestão como coordenador de comunicação lá em 2015. Aí, na última gestão, eu voltei de novo para a comunicação e agora na coordenação geral. E isso traz uma responsabilidade muito grande para a gente nesse momento de mobilização da categoria, de diálogo com a categoria, principalmente quando a gente tem algumas dificuldades extras, né, como a instituição normativa que saiu no final do ano passado, que fala sobre corte de ponto, que fala sobre reposição de horas e não de atividades. Então, esse compromisso que a gente tem com a categoria, ele se amplia, né, na condição de coordenação do sindicato e não de apenas ali na base da categoria, de poder entrar um dia em greve, no outro sair se eu achar adequado, né? Esse compromisso, então, ele é bem maior nesse momento. E dentro dessa pauta atual, né, essa pauta de agora, quando vocês trazem uma reposição salarial, bom, acho que talvez até dando um passo atrás, é importante destacar, né, que talvez o teu primeiro chefe não soubesse disso, mas o direito de greve ele está assegurado constitucionalmente. Então, é um recurso de diálogo, né? Então, é sempre importante, eu acho que frisar que as pessoas precisam entender que estão lutando por coisas que são comuns, né? Então, quando se ganha algo, não é o Ciro e a Tânia que estão ganhando para uma categoria. E essa categoria é feita de várias pessoas que muitas vezes não se identificam no mesmo lugar, talvez não enfrentem os mesmos problemas, justamente por essa diversidade que é o ambiente da universidade. Então, dentro dessas demandas que vocês trazem agora, a primeira é a reposição salarial, né, o que eu vejo que está sendo mais frisada, e eu vi hoje um panfleto que vocês já estavam colocando, também trazendo para a população o que seriam essas demandas. E mais ou menos explicando, né, para as pessoas como é que isso está sendo solicitado. Então, se vocês tiverem, não sei se vocês têm um panfleto aí, mas acredito que se recordem das demandas, porque elas estão sempre aí no norte, né, norteando as ações de todos, de repente passando uma por uma e explicando o que é uma reposição salarial, que não é um aumento, né? Como é que é? De repente, Tânia, aí, vamos fazer um jogral? Tânia, Ciro. Eu acho que antes de responder isso, na minha primeira fala, eu passei por cima aqui dessa anotação. A Constituição de 88, que hoje muitos veem como uma colcha de retalhos, depois de receber tanta emenda constitucional, mas a Constituição de 88, nós trabalhamos imensamente nisso para garantir a autonomia da universidade, para garantir o direito à sindicalização do servidor público, que nós não tínhamos, e também o direito de greve. Porque afinal é um movimento coletivo. Exatamente. Né? Afinal de contas, nós somos trabalhadores. Né? Uhum. O que nos diferencia talvez seja quem paga o nosso salário. Né?
Mas nós temos todos os direitos que todo trabalhador tem, porque nós somos trabalhadores. E eu acho que isso é uma coisa importante, a gente se assumir enquanto trabalhador. O trabalhador é aquele que vive da venda do seu trabalho, né? Aquele que vive de salário. Então, se ele vive de salário, chega no fim do mês, ele pode até ganhar um pouquinho mais do que ele precisa, né? Poder fazer uma poupancinha, mas ele vive daquilo, né? Então, quando a gente fala em greve, o pessoal diz, mas vão cortar o meu salário. É um risco que a gente corre. Agora, nós temos, o nosso sindicato, pelo menos, sempre primou por essa negociação. Nem eu, nem o Ciro, nem tu, nem ninguém pode dizer, não vai ter isso. Agora, o que nós podemos prometer para a categoria é o empenho que a gente sempre fez de negociar ao final do movimento para que a gente tenha que recuperar as atividades que a gente não fez nesse meio tempo e para recuperar o espaço que nós temos ali, né? Então, isso, o nosso sindicato que sempre fez essa negociação de forma primorosa, inclusive nas 2 últimas greves, serviu de exemplo para o resto do país. A FASUBRA encampou aquilo como isso. Então, o que nós precisamos hoje na greve é ter força no movimento, né? Eu já tive a oportunidade de participar de mesas de negociação de 2 maneiras. Uma, sabendo que tem um monte de gente atrás de mim, que a gente vai lá chega lá e bate na mesa e diz o que quer e sabe que tem quem sustente atrás, né? E outro é aquelas greves que a gente sabia que não tinha muita gente, mas que, né? E o governo sabe disso, né? Exato. Óbvio que sabe disso. Principalmente um governo que tem um monte de gente que vem desse meio sindical. Eu acho que para a nossa audiência isso é importante frisar. O atual governo, ele vem de uma luta sindicalista, foi à frente, sabe muito bem o que é uma greve, o que são demandas de greve. Então, é possível colocar energia nesse contato, porque existe diálogo. Né? Não, diálogo realmente sempre tem. Agora, o que seria para a população? Santa Maria é uma cidade que não tem indústria. É uma cidade que vive de prestação de serviço. E, se nós pararmos para pensar, o contingente de servidores civis e militares que nós temos em Santa Maria, o comércio deve se rescindir bastante quando a gente não tem reposição salarial todo ano, a gente não tem uma database, que a gente não tem aumento salarial todo ano. É óbvio que em algum lugar eu vou cortar, né? Então, uma cidade que vive essencialmente de prestação de serviços, ela com certeza ela sente isso. E a nossa realidade é que nós temos, por exemplo, né, o salário mínimo, a gente vê que existe um reajuste todo ano, que não é um aumento, é uma reposição dentro da inflação, para a inflação não comer o salário por uma perna. Exatamente. Dentro da comunidade, dentro do ambiente do comércio, existe o dissídio, que também é uma conquista sindical. Né? Data base com dissídio. Então, também isso... Por que isso não acontece com o servidor público? Né? Tudo é na base desse estica e puxa, né? A gente acaba fazendo isso que o Ciro disse, né? A greve não é uma coisa que a gente tenha prazer em fazer. O pessoal diz, lá tá a Tânia de novo no comando de greve. Sim, a categoria tirou greve. Alguém tem que estar no comando de greve para ajudar a direção do sindicato a comandar isso, né? E eu acho que eu como vários colegas que estão lá no comando de greve, temos contribuição a fazer, porque a direção do sindicato são 17 pessoas. E nós somos uma categoria de mais de 3 mil aqui, né? Se a gente contar ativos e aposentados, é bem mais de 3 mil. Então, eu acho que nós temos que ter... Cada um de nós tem o seu jeito de contribuir, né? Mas voltando à comunidade, a universidade... em vários momentos da universidade, a universidade tinha um orçamento maior que o da cidade de Santa Maria. E esse orçamento é aplicado aonde? Na compra de serviços, no pagamento de serviços da comunidade, para a comunidade. A gente oferece serviços à comunidade. Quanto mais serviços a universidade puder fazer para a comunidade, tanto mais essa comunidade vai se beneficiar, né?
No momento em que há os cortes, os contingenciamentos, o orçamento ele não é corrigido devidamente, esta comunidade também vai se rescindir, né? Como eu disse antes, é uma cidade que presta serviços, né? Quando tu presta serviços, vem gente de todo o país para trabalhar aqui, ou para estudar aqui, ou para fazer uma conferência. Isso vai dar para quem? Vai dar dinheiro para o dono do hotel, vai dar dinheiro para o dono da padaria, vai dar dinheiro para o dono do supermercado. As imobiliárias. Para as imobiliárias. Então, assim, é uma série de serviços que a cidade oferece, que se não tiver quem compre esses serviços, nós vimos na época da pandemia, né, o que aconteceu com um monte de setores da cidade que não tiveram condições de se manter. Então, quando a gente fala em reestruturação de carreira, em reposição salarial, em verbas para a universidade e abertura de concurso público, tudo isso não é diretamente para nós. Ele atinge diretamente a sociedade, porque essas pessoas que vão ter uma carreira melhor remunerada, vão ter uma reposição salarial que vai repor a inflação perdida, por exemplo. Nós temos o último dinheirinho que a gente recebeu de correção foi em 2016, que nós negociamos na greve de 2015 no governo Dilma ainda. Dali para cá, nós tivemos os 9% do ano passado. E o para trás, aonde ficou? E sempre tudo parcelado, tudo pingado. Exatamente. Exprimido. Exatamente. Então, assim, nós não queremos, nós não estamos pedindo nada mais do que nos verem como trabalhadores que têm que ser retribuídos pelo seu trabalho. E é um trabalho que a gente não faz para nós, né? Tudo que a gente coloca aqui no nosso dia a dia, o Ciro, quando ele está fazendo o programa, o Ciro está lá só para ganhar um salário. Não, ele está informando a população. Eu sou uma ouvinte assídua do programa dele quando eu vou para casa todos os dias, em tempos normais, né? Porque hoje a gente não tem hora de vir nem de ir. Mas eu vejo quanta informação ele passa para a comunidade no programa dele. Ele tem prazer em fazer isso? Claro que tem. Eu trabalho com assistência estudantil. Quantas pessoas sonham com o seu filho na universidade que, se não tivesse assistente estudantil que nós temos aqui, eles não poderiam nem sonhar em estar aqui. Então, todo o trabalho que a gente faz aqui, que tem que ser devidamente recompensado com carreira, com reposição salarial, ele vai ficar melhor ainda se a universidade não tiver cortes nos seus recursos. Até porque a nossa razão de ser, né, o nosso objetivo enquanto instituição é assegurar essa chegada de conhecimento, chegada de oportunidades, aumento de oportunidades para todos. Claro. Então, conforme nós temos mais demanda também, que a demanda tem aumentado, e por outro lado, cortes. Então, como é que a gente vai dar esse suporte quando nos é tirado em termos institucionais cada vez mais, né? E aí eu passo agora então a palavra para o Ciro para falar sobre o plano de carreira, né? E essas oportunidades pela quantidade de mais concursos e tal, para que isso, em certa medida, se torne também atrativo para quem vem, né? Só para ainda fazer o fecho da fala da Tânia sobre a questão dos cortes orçamentários da nossa universidade, para o ouvinte que é de fora ter uma noção, nos últimos anos a gente teve um corte de quase 400 trabalhadores terceirizados nessa universidade. Trabalhadores que são essenciais de vigilância, manutenção, portaria. É por isso que hoje a gente está com uma grama de mais de meio metro de altura na maior parte da universidade. É por isso que muitos prédios não têm vigilância na portaria e isso causa insegurança para as pessoas que circulam pela universidade, para o patrimônio da universidade. É por isso que a gente tem uma série de dificuldades e sem considerar, né, a questão de que essas quase 400 pessoas eram pessoas que tinham trabalho aqui na universidade, que recebiam seu salário, que circulavam a economia da cidade e que hoje, né, talvez boa parte delas estejam desempregadas ou estejam ocupando vagas em outros setores da universidade que poderiam ser ocupados. Eram servidores terceirizados. Então ainda é um serviço que é contratado, que é da cidade, que vem nos prestar o serviço. Né? E essas pessoas, ou hoje elas estão desempregadas, ou elas estão trabalhando em outras vagas, em outros lugares da cidade que poderiam estar com outras pessoas. Né? Então, esse impacto que a gente tem na economia da cidade, na economia da região, ele é enorme.
tanto dos cortes orçamentários da universidade, quanto da nossa própria questão do nosso salário, né? Da gente não ter reposição salarial e a gente também, enquanto servidor, deixar de consumir aqui na cidade e na região. Sobre a questão da carreira, daqui a pouquinho eu vou devolver para a Tânia, porque ela é que é expert em carreira aqui, mas vamos falar ainda sobre outros pontos, né? A Tânia tocou aqui na assistência estudantil, né? Ontem à noite eu estava conversando com o nosso colega, que era aqui da UFSM, e agora está lá em Florianópolis, na UFSC lá, o Leonardo Soares, trabalhava ali no CCSH, agora ele está na assistência estudantil lá na UFSC. E lá está muito forte também o movimento. Também, e ele nos relatava exatamente isso, que lá a assistência estudantil deles tem 250 vagas na casa estudante, né? Aqui no UFSM a gente tem o quê, Tânia? Quase 3 mil. Sabe, é um negócio incrível. É impressionante. Então, a diferença que a universidade faz na vida das pessoas em situação de vulnerabilidade, que tem o benefício socioeconômico, é gigantesca. Eu conheço muita gente que, se não fosse assistência estudantil, não teria condição de estar dentro da universidade. Então, as verbas que vêm hoje para assistência estudantil já não são suficientes para cobrir a assistência estudantil. Já é necessário tirar de outros setores da universidade para colocar em assistência, para garantir que essas pessoas continuem vinculadas à universidade. No ano passado, a gente teve um corte de bolsa da universidade de mais de 50%. Do total de bolsa da universidade. A bolsa aumentou de R$250 para R$400, que é um valor irrisório, mas que ajuda muito estudante a sobreviver aqui na cidade. Mas esse aumento, em contrapartida, teve um corte gigantesco de bolsa. E a gente sabe que com a situação que o Brasil passou nos últimos anos de empobrecimento, com a pandemia, o modo como foi conduzida a economia, cada vez mais estudantes precisam da assistência estudantil. Então, também está entre as nossas pautas a questão da assistência estudantil, de verbas para assistência, porque a gente sabe que, se não for assim, muitos estudantes não vão conseguir concluir a sua graduação, né? Eu vou passar para a Tânia a parte da carreira, porque a Tânia ela, né, ajudou a construir o nosso plano de carreira atual e ela é expert na área, então, por gentileza, Tânia, tem muito mais propriedade para falar do que eu sobre esse ponto. Na realidade, na questão da carreira, hoje, nós temos várias pessoas, ou se a gente for falar em números, mais de 50% do efetivo de pessoas que estão na universidade hoje, elas não estavam à época que nós fizemos essa carreira, em 2005, né? Então, tem coisas que foram ganhos muito significativos para nós na época, que hoje eles não parecem tão significativos, né? Nós tínhamos, por exemplo, não era validado para nós e nem tínhamos estímulo nenhum para fazer pós-graduação, por exemplo. Pessoal naquele tempo, o nível superior, fazer uma especialização, um mestrado e doutorado, tanto fazia, né? Hoje as pessoas já estão entrando na universidade num cargo da classe E, né, que exige graduação para ingressar, e muitos deles já estão entrando com mestrado e doutorado. Naquela época foi uma conquista muito grande para nós conseguir, à época que nós conquistamos o plano, 28% para quem tinha especialização, em cima do salário básico, 42% em cima do salário básico para quem tinha mestrado e 75% para quem tinha doutorado. Então, hoje, com o nosso salário defasado, né, e as pessoas já entrando com isso, eles não vislumbram um horizonte, né? E tem o famoso concurseiro, né? Eu vou fazer o concurso da universidade, que é mais fácil, eu entro lá, fico um tempo, estou com uma janela aberta para o mundo, né? Porque a universidade tu tem possibilidade de te fazer continuar estudando, participar de pesquisa e de extensão, e se aparecer uma oportunidade melhor, eu vou embora. E nós temos perdido muitos colegas em função disso, né? As pessoas entram com uma perspectiva, fazem a sua formação e, tendo oportunidade, fazem um outro concurso para ganhar melhor. E nós temos, e na época, isso que foi uma coisa que era bastante atrativa, né? Hoje passou a ser uma questão não de tanta importância, né? Nós tínhamos, um pouco antes do PCCETAI, nós tínhamos o PUCRISE. Quando nós ingressamos no PUCRISE, que foi o plano de 87, o pessoal dos níveis mais baixos da carreira, o pessoal que trabalhava com vigilância,
com portaria, com limpeza, né, com ajardinamento, eles ganhavam complementação para ganhar o salário mínimo. E quando nós conquistamos o plano, eles começaram a ganhar o inicial 2,8 salário mínimo. Tu passava no jardim da universidade, só via gente com um sorriso de orelha em orelha, porque eles tinham quase que triplicado o salário que eles ganhavam antes, né? Estas pessoas hoje, ou elas estão aposentadas, ou elas estão trabalhando como terceirizados, porque esses cargos todos foram extintos, ou estão sendo gradativamente extintos. Nós tínhamos também uma divisão bem em 5 classes, né? Nós dividimos o nosso. Hoje em dia, se tu parar para pensar, nós teríamos 3 classes na universidade, né? Que juntariam as 2 primeiras, as 2 do meio, e a classe E, que é o pessoal que exige graduação para estar lá, ficaria numa sozinha. Só que a mistura do fazer está tão diluída, né, nessa coisa, e como não tem, por exemplo, aqui na comunicação nós temos vários cargos que foram extintos. E daí a universidade começa a fazer a substituição. Eu trago um jornalista que ele vai fazer às vezes daquele outro. Sim, um acúmulo de funções, mas de uma forma que vai sendo... Nós pegamos, por exemplo, o cargo de administrador. Que me perdoem os administradores, não tenho nada contra. Mas assim, o administrador hoje é um cargo que não está extinto. E tem o auxiliar em administração. O auxiliar e o administrador. Eles juntam tudo isso para fazer um monte de outras coisas que não são exatamente disso. Mas como tem falta de pessoal, então tu chama um assistente de administração, que é da classe D, e ele vai fazer um monte de outras coisas para suprir a falta o serviço não para, né? Exatamente, não espera, o serviço acaba não parando. E nós tivemos muita mudança no mundo do trabalho hoje. Só que isso não justifica. E é por isso que a gente fala em aperfeiçoamento na nossa carreira. Tem cargos que existiam, que são necessários e que foram terceirizados. E nós precisamos recuperar. Quer dizer, nós temos, a universidade tem, voltando a falar do meu métier, nós temos uma imensa assistência estudantil aqui nessa universidade. Poderia ser maior. Se fosse maior, tinha mais gente aqui. Mas, por exemplo, nós temos o RU totalmente privatizado, totalmente terceirizado. E nós tínhamos, quando eu entrei na universidade, todo o RU, o pessoal que trabalhava no RU entrou naquele concurso. Nós tínhamos todos do quadro. Hoje tu vai lá, tu não tem mais cozinheiro do quadro, tu não tem mais pessoal responsável pela limpeza do quadro. Nós temos o pessoal administrativo na secretaria e, se não me falha a memória, eu acho que eu não estou errando, somente o pessoal da nutrição do quadro da universidade. O resto é tudo terceirizado. E a empresa que terceiriza é do Ceará. Então, assim, como é que a gente fala em assistência estudantil e esquece que nós precisamos todo esse pessoal? Como é que tu faz? Tu tem um hospital onde o trabalho que faz o pessoal da nutrição, que faz o pessoal da cozinha, que faz o pessoal da limpeza, é tudo terceirizado, né? Nós dizíamos, quando a gente discutia o nosso plano de carreira, o pessoal dizia que nós agora vamos ter todo mundo do quadro. Eu disse, tem que ser do quadro, gente, porque eu não tô questionando o serviço do terceirizado. Só que o compromisso, eles têm uma espada em cima da cabeça. E quantas vezes aconteceu de chegar no final do ano eles não receberem, porque a firma pegou o dinheiro e sumiu. Quantas firmas... Eu não sei mais o nome da firma que traz os terceirizados para cá. Porque a cada semestre eles mudam de nome, né? Então, assim, esta alta rotatividade, se é do quadro, não acontece. Não acontece. Não que as pessoas não possam ser demitidas. Servidor público, tem aquela... tu virou servidor público, agora tu é um deus, ninguém te bota para rua. Não, existe um monte. Nós temos um monte de gente que foi demitida.
por não cumprir. Agora, o terceirizado, não é ele que é o problema. O problema é a firma que o contrata, que de repente, lá no Ceará abriu uma licitação, lá eu vou lá e deixo todo mundo aqui a ver navios, né? Então eu dizia para o pessoal assim, por que nós achamos que não somos importantes na universidade? Vamos pegar uma sala de cirurgia num hospital, né? Tem ali o pessoal que faz a asepsia da sala, né? Aí o pessoal da limpeza. E tem o bambambam que vem aqui fazer uma cirurgia. Melhor cirurgião do mundo está aqui em Santa Maria, vai fazer uma cirurgia. Se a asepsia daquela sala não foi feita corretamente, o que vai acontecer com o melhor cirurgião do mundo? Claro. Vai ter problema, né? Então, assim, não tem um que seja mais importante que o outro. A nossa carreira é essa. Todos nós dependemos. É um fazer coletivo. Todos nós dependemos de todo mundo. Se tu me permite, Tânia, só para a gente exemplificar essa questão da terceirização, o último concurso que a gente teve para vigilância na UFSM foi em 1993. 1993. Fez 30 anos ano passado. Um servidor terceirizado, tem um estudo que o pessoal da vigilância é muito organizado, e eles fizeram um estudo que um servidor terceirizado hoje ele custa para o Estado R$11 mil. Um servidor um vigilante, que é nível C, aqui na universidade, a base do salário do nível C é R$2.400 e poucos. Ou seja, tu paga 5 vezes esse valor para uma empresa terceirizada, e o que chega no vigilante é menos que esses 2.400, vai chegar a R$2.000, R$2.000 e pouquinho para o vigilante, e o demais fica tudo com a empresa. Quer dizer, sai mais caro tu pegar e tu terceirizar o serviço do que tu manter o servidor, ou fazer concurso e ter servidor, né? Só que é uma política de terceirização, uma política de diminuir os quadros das universidades. Aqui na rádio, por exemplo, a gente está hoje com um quadro praticamente insuficiente para a gente manter. A gente tem 2 emissoras aqui, a gente não tem 10 servidores do quadro. E são demandados mais serviços. Muitos então, mais serviços. Um cabo de guerra, porque você começa a exigir e o serviço aparece, né? O serviço brota. A própria questão nossa aqui... que pega, né? A questão, por exemplo, antes a gente não tinha rede social, hoje a gente tem rede social, a gente tem um podcast, a gente tem um monte de trabalho que vem de demanda que a gente não tinha anteriormente, a gente tinha um quadro muito maior de servidor antes que a gente tem hoje, né? Então, esse congelamento dos concursos aí, sem falar na extinção de diversos cargos, ele atinge diretamente a universidade. Eu lembro que o professor Schuch, no ano passado, eu conversei com ele no meu programa, e ele falava, no ano passado, ali por outubro, mais ou menos, que o nosso déficit de servidores naquele momento era de 279 servidores. Olha a diferença que faz 279 servidores no quadro da universidade. Isso traz mais trabalho para todo mundo, acarreta para quem fica aqui muito mais trabalho. Isso causa cansaço, causa questões emocionais, psicológicas. Acaba afastando mais gente por causa de burnout, por diversos problemas, e o quadro fica ainda mais enxuto, né, com cada vez menos gente, e não sei até quando a gente vai conseguir manter, né, essa universidade funcionando nos moldes que a gente tem. É por isso que um dos pontos que a gente tem como centrais na nossa greve é exatamente isso, é uma reavaliação dos concursos dos cargos extintos, porque tem cargo que não faz mais sentido. Por exemplo, a gente falar num ascensorista. Hoje todo mundo sabe apertar o botão do elevador, né? Não precisa ter um ascensorista no elevador. Mas tem diversos cargos que eles foram extintos e que eles são necessários, que a gente reavalie isso, sem contar os que estão congelados, né? Sim. Se a gente for fazer a avaliação nós temos muitos cargos que são necessários hoje, tanto é que são pagos pela terceirização, só que além dessa insegurança que eu falei antes da firma pegar e se mandar no final do ano e deixar todo mundo a ver navios, tem também isso. No momento que corta a verba na universidade, o primeiro que sofre é a terceirização. Eu tenho que pagar, eu tinha dinheiro para pagar 100, mas cortaram, eu só posso pagar 50. São 50 pessoas que... Então, uma precarização de trabalho que acontece entre os terceirizados também. Exatamente, acaba acontecendo isso. Porque o mundo do trabalho teve diversas mudanças, claro que tem cargos ali que não teriam mais necessidade de estarem ali, e não tem, nem terceirizados são chamados para isso. Mas tem outros que acaba fazendo esta economia, entre aspas, que o Ciro disse, né? Que, na realidade, a economia que o Estado faz é lá na outra ponta, é na aposentadoria.
Porque eu, por exemplo, diferente do Ciro, na época que eu entrei, eu saio, agora com 40, 45, a hora que eu quiser sair, com o meu salário integral. Eu vou perder alguns penduricalhos que, tipo, o auxílio alimentação. Quando eu me aposentar, eu não vou mais me alimentar para trabalhar, né? Então, eu perco o auxílio alimentação. E tem outros que perdem a periculosidade, insalubridade, mas o salário saio com ele. Depois tem um povo que vai, que se aposenta pela média da remuneração dele. E os últimos que entraram, eles recebem o teto do INSS. Então, são várias coisas que aconteceram nesse tempo todo que nós não nos damos conta, porque a gente baixa a cabeça e vai trabalhar, e o colega da gente, a gente de vez em quando fala com ele, né? Então, a gente não sabe dessas diferenças, né? E a carreira é uma coisa que não é simplesmente uma tabela salarial, né? Quando a gente baixou a cabeça para começar a discutir carreira, por onde que a gente começou? Que tipo de Estado nós queremos? Que tipo de universidade nós queremos? São remendos e remendos, né? Que tipo de universidade que nós queremos? E para este Estado que nós queremos e essa universidade que nós queremos, qual é o tipo de funcionário que nós precisamos para ela, né? Então, assim, é uma coisa que é muito mais ampla do que simplesmente sentar e fazer uma tabela salarial. E o que está acontecendo agora? Na semana passada, nós temos a Comissão Nacional que trata da carreira, que é ligada ao MEC, à nossa carreira. Eles entregaram para o ministro uma série de questões da nossa carreira que nós estamos pleiteando sejam modificadas. Esse relatório foi entregue ao ministro, ele não está concluso, né? Foi um subgrupo da CNSC, Comissão Nacional da Carreira, que entregou para o ministro. Lá tem pessoal nosso, da FASUBRA, tem pessoal do Sinasef e tem pessoal do governo e dos reitores também. Então, foi entregue para ele uma compilação das questões que a gente quer modificar na carreira. E isso foi entregue a semana passada, nós ainda não temos conhecimento, andou vazando um relatório aí que ninguém sabe de onde vazou, mas o Comando Nacional de Greve vai se debruçar com certeza essa semana nesse material para mandar para a gente, para que a gente discuta e veja as coisas que estão sendo discutidas. Mas com certeza tem mudanças na nossa tabela atual, ela está completamente modificada, ela foi discutida numa plenária da FASUBRA. E isso, essa semana, a gente tem dito para o pessoal ficarem alerta aí, porque a qualquer momento a gente vai precisar sentar e mexer nessas questões todas para tomar ciência do que está acontecendo. Muito bem. A gente está indo agora para os nossos 15 minutinhos finais. Porque passa rápido. A gente fala, ou eu falo, não sei. Então, eu gostaria de convidar vocês a, de repente, fazer um apanhado de como tem sido a adesão até agora, os movimentos que tem acontecido aqui na UFSM, e se vocês já têm os planejamentos próximos, enfim, fazer uma divulgação do movimento atual e também se alguma outra demanda está sendo colocada como um destaque também, dá para usar esse tempo. Ciro? Bom, então, a nossa greve está completando hoje 19 dias, né? A gente começou no dia 14 de março. Boa parte das universidades começaram no dia 11, a gente começou alguns dias depois, no dia 14. Então, estamos hoje com 19 dias de greve aqui no UFSM. A greve está com uma adesão muito, muito boa, excelente adesão. Tanto aqui na UFSM quanto em nível nacional. A gente tem 66 a 69 universidades em greve já hoje no Brasil. Isso é um número muito significativo, é bastante significativo mesmo. A gente tem universidades, por exemplo, que dificilmente param, como esses dias eu estava vendo que a Universidade Federal do Amapá está parada, né? Uma universidade que dificilmente entra em greve, assim. Perdão. Então, realmente, aqui na UFSM a gente está fazendo assembleias todas com mais de 200 pessoas, 250, 270 pessoas, e isso é um tanto inédito de fazer na sequência esse tipo de atividade. O nosso comando local de greve ali, que é onde a gente decide os rumos da greve no dia a dia, que a gente se reúne todo dia às 9 horas da manhã ali no Monão, em frente ao CCNE,
A gente está fazendo reunião ali com 60, 70 pessoas todos os dias, e é fundamental isso, já que a greve é construída coletivamente por todos, né? O nosso ponto paralelo, né, que também a gente disponibiliza para o pessoal que está em greve assinar ali, está tendo também na base de quase 200 assinaturas por dia. Isso mostra a força do movimento, uma vez que a gente completou apenas 2 semanas inteiras de greve, né, as 2 semanas anteriores. E a greve continua crescendo, a gente continua nesse trabalho de mobilização, de diálogo com a categoria, passando nos setores. A gente tem uma comissão de mobilização para fazer esse trabalho e todo dia chega gente nova. Até agora eu ia vir de carona com a Tânia aqui para a rádio, fiquei uns minutinhos a mais para lá, porque eu estava conversando exatamente com um colega que nunca tinha feito greve, que ele estava com muitas dúvidas, né? Todo mundo tem dúvidas. E conversando lá, perguntando, tirando essas dúvidas para ele também começar a aderir ao movimento, já saiu dali convencido, pegou nossa camiseta de greve e disse que a partir de amanhã está parado. A gente também está fazendo um trabalho nos demais campi da universidade, de diálogo com os campi. A gente teve em Cachoeira do Sul, teve em Frederico, teve em Palmeira, com uma equipe de conversa. E a adesão em Cachoeira, ela já é de mais de 50% dos servidores de lá. Em Palmeira, que é um campus pequeno, tem 30 e poucos servidores também, a gente já ultrapassa os 50%. Inclusive, boa parte do pessoal em estágio probatório, já que é um campus novo lá, e o pessoal, né, não está com nenhum medo de fazer greve em estágio probatório, a gente foi lá, tranquilizou eles. E Frederico também estaria começando hoje, a gente não tem dados da mobilização em Frederico, mas também o pessoal já estava se organizando para entrar na greve a partir de hoje. Então, a avaliação que a gente faz é muito positiva para esse começo de greve, né? E a gente acredita que o movimento ele tende a crescer cada vez mais, uma vez que a gente está, né, com essa compreensão da categoria, da importância das pautas que a gente tem, da justeza das pautas que a gente tem. A gente também tem angariado apoios para essa greve, com todos os setores da universidade. A gente já tem apoio aberto e declarado do DCE, né, que é um setor importante, os estudantes que normalmente são bastante impactados pela questão da greve, com biblioteca, com RU, enfim, os estudantes estão com a gente nessa greve, já gravaram um vídeo de apoio a gente. Os professores também estão com a gente, recebemos na última assembleia o professor Leonardo Botega levando uma nota lá de apoio da CEDUFES à nossa greve. Nós aprovamos no último conselho universitário, na semana passada, há 2 semanas na verdade, uma nota de apoio que a gente apresentou lá com a bancada sindical, aprovado por unanimidade por todos os conselheiros, né? Também um fato importante que a gente tem esse apoio geral e restrito do conselho em relação à greve. A gestão, por diversas vezes, também já declarou apoio, inclusive nessa reunião do conselho. O professor Luciano Schuch colocou claramente que a gestão apoia essa greve, compreende os motivos da greve, que no que depender da gestão não vai ter corte de ponto, não vai ter... A gente vai repor as atividades ao final da greve, né? Claro que isso é uma negociação que não depende só da relação com a reitoria, mas em princípio é isso que deve acontecer. E então a gente tem esse grande diálogo, esse grande apoio, e isso tem dado tranquilidade para os nossos colegas paralisarem suas atividades e aderirem a esse movimento que só tende a crescer nos próximos dias. Aí. E dentro dessas expectativas, aí a gente vai ter essa paralisação agora na quarta-feira, né, que é um movimento dos docentes. Sim. Então, também existe aí todo um horizonte, né, de adesão dos docentes aí para a segunda quinzena de abril. Então, eu também percebo dentro enfim, das pessoas com quem a gente conversa e tal, dentro do cenário nacional, que está sendo... Inclusive, essa adesão rápida, considerada rápida em várias instituições que não tinham uma tradição grevista, se é que a gente pode dizer assim, né, de aderir já de forma rápida, assim, de forma eficiente, dada a importância dessas demandas e como... eu acho que, claro que a gente teve aí uma pandemia recente e tal, mas a gente percebe que muita coisa entre aspas, se afundou com a justificativa da pandemia, mas não foi devidamente resgatada no pós-pandemia. Então, dentro dessas questões todas que vocês trazem, é muito importante que a gente verifique que algumas coisas podem ser usadas como justificativas, mas que a justificativa nem sempre é assim tão simples, né? Enfim, Tânia, algum fechamento, algum comentário? Assim, amanhã à tarde nós vamos ter a tribuna livre na Câmara, né? E é importante que as pessoas estejam lá para mostrar a força do movimento. Estamos indo à Câmara, é uma maneira lá, é a casa do povo, né? Como se diz. Nós estamos indo lá para comunicar à comunidade
os motivos da nossa greve e também para pedir apoio daquela Casa Legislativa. Afinal de contas, todos eles têm pontas lá em Brasília que podem... Eles têm a consciência do que acontece na universidade e o que acontece na cidade no movimento paredista. Na quinta-feira nós temos a nossa tradicional assembleia, né? O pessoal fica acompanhando pelas nossas redes para ver o local, provavelmente seja no CCR, mas ainda não está confirmado. E só para complementar as moções que nós estamos conseguindo, hoje nós tivemos a moção de apoio do Conselho do CCSH, semana passada o CCS, o Centro de Educação. Então os nossos colegas estão levando para os centros de ensino os motivos da nossa greve, estão conseguindo nos conselhos de centro essa moção de apoio à nossa greve, que já está, como disse o Ciro, o DCE já se mostrou que está aí junto conosco nessa luta, né? Principalmente porque eles sabem que quando a gente coloca lá que não é só por salário, não é só por carreira, eles entendem que a luta é de todo mundo, não é só nossa, né? E nós temos aqui, principalmente os alunos que vêm para cá nessa condição de vulnerabilidade social, nós temos uma assistência estudantil que abrange a quase totalidade deles, mas hoje em dia temos a maior e a melhor assistência estudantil do país, mas ela pode ser aumentada e melhorada ainda, se pararem de cortar as verbas, né? Como o Ciro falou do pessoal lá de Santa Catarina, que tem 250 vagas em casa de estudante, nós, aqui no campus sede, nós temos mais de 2 mil estudantes morando dentro da universidade, nas casas de estudantes que nós temos aqui, e nos campi fora de sede também nós temos em todos eles casa de estudante, né? Então, é uma necessidade, né? A gente viu, principalmente com esses 40 anos de universidade, eu vi a universidade se pintar de povo, né? E junto com isso, acho que eu contribuí para esta assistência estudantil crescer um pouquinho, né? Eu tenho um pouco de experiência nesse caso, mas a gente já dizia lá na década de 90, né? Nós temos bastante vagas em casa estudante, mas ainda é pouco, nós precisamos de mais. Nós estamos recebendo setores da sociedade que antes vinham aqui no máximo até o USM, né? Ou sonhavam em um dia estar aqui, estão entrando nos nossos cursos do ensino médio aqui, saindo pós-doutores da universidade, e muitos deles sendo beneficiados com assistência estudantil, porque senão eles não estariam aqui, né? Então, essa universidade ela tem muito a ver com esta parte da população que vive, né, à margem da sociedade, que nós temos a obrigação de acolher. E para isso a gente precisa ter verba, precisa ter gente qualificada trabalhando, para que eles estejam mais e mais aqui e quem sabe amanhã ou depois, estejam junto conosco, para e passo nas nossas lutas aí como nossos colegas, né? Só para complementar a agenda que a Tânia passou para a gente ali, então amanhã nós temos Tribuna Livre na Câmara de Vereadores e na quarta-feira nós teremos uma atividade também às 7 da manhã ali no Arco da Universidade, de panfletagem, de diálogo com a população, exatamente para levar essas pautas que a gente está trazendo aqui no programa hoje para a população, né, para a comunidade, para os colegas docentes, para os estudantes, para que a gente consiga levar essa mensagem de por que nós estamos em greve e da importância da nossa greve. Então, amanhã, 3 da tarde, Tribuna Livre, vai na Câmara de Vereadores, quarta-feira, 7 da manhã, atividade ali no Arco, e quinta-feira, a nossa tradicional assembleia de greve à tarde, possivelmente no CCR, ainda sem lugar definido. Redes sociais. Então, nós temos o nosso canal oficial de comunicação, a SUFESM, né? Nós temos alguns grupos de greve ali que tratam de diversos assuntos, não necessariamente sobre a greve, né, Tânia? Mas a gente tem os nossos canais oficiais de comunicação, né? O @SUFESM ali serve tanto para o Instagram quanto para o nosso Facebook. Nosso setor de comunicação correndo bastante para atualizar a população em geral, mas principalmente a nossa categoria. Temos também o nosso programa de rádio, Espaço Sindical, todo dia, meio-dia e 30 minutos, na nossa irmã aqui, Universidade 800 AM. Temos também
comunidade, né? Comunidade com informações somente sobre a greve, que é só entrar em contato com a nossa assessoria de comunicação, que o pessoal inclui ali, ou então procura lá nas redes sociais, tem o QR Code, vá para entrar nessa comunidade, e essa comunidade é exclusivamente para informações sobre a greve, para manter todo mundo muito bem informado e saber o que está acontecendo no dia a dia aqui na nossa greve dos tais UFSM. Muito bem, estivemos... Só para encerrar, diga. Se você é técnico administrativo da Universidade Federal de Santa Maria, venha junto conosco se somar à luta. Nós temos reuniões do comando de greve todos os dias no Lonão. A gente fica aqui o dia inteiro, então a gente almoça ali também. O pessoal pode chegar lá, conversar com a gente. E, quem sabe, amanhã ou depois está numa dessas comissões do comando de greve nos ajudando nesse movimento, que é muito importante. A hora é essa, da gente mostrar que realmente o que está acontecendo a gente pode mudar, mas só com cada vez mais engajamento da categoria. Eu penso, né, se nós estamos já demandando mais colegas servidores para o grande grupo que se chama universidade, o comando de greve não é diferente, né? As pessoas têm bastante trabalho e sempre mais pessoas são bem-vindas, né? Gente, estivemos aqui, então, com o Ciro e a Tânia, representando o movimento de greve aqui da UFSM. E sigam, né, procurem as redes para se informar, para ter uma informação em primeira mão, né, assim, sem distorções de conversas. Eu acho que isso é sempre muito importante, né, com menos intermediários. É verdade. Muito obrigada por disporem aí de uma horinha do dia de vocês para estar aqui com a gente. Muito obrigado pelo espaço cedido aí no nosso programa Ineditados, né? Programa de toda segunda-feira que trabalha com questões envolvendo a editora, mas abrindo esse espaço para nós, a gente fica muito agradecido por conseguir usar esse espaço para dialogar com a nossa população. É isso aí, muito obrigado. E quando quiser, a gente só dá um toque lá no pessoal que a gente manda a gente aqui para falar com vocês. Obrigada pelo espaço. Obrigada, e para você que nos acompanhou aí do outro lado, um grande abraço e até semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.